Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Independência ou morte? Alô, galera! Segundou, feriadão. E a gente, claro, está trazendo o seu Radar Esportivo, o podcast de esportes do portal Galera Mix. Estamos aqui nesse feriado de 7 de setembro para trazer as informações do esporte. Sim, brava gente brasileira, estamos chegando, viu? Estamos chegando com os destaques do esporte, com os acontecimentos desse final de semana. Olha, aconteceu muita coisa, final de semana quentíssimo no esporte e a gente vai estar repercutindo aqui também no nosso podcast aqui no Radar Esportivo. Já aproveita e se inscreve no portal Galera Mix, no canal do YouTube do Galera Mix, já faz aí a sua inscrição e confere aí as novidades do Galera Mix e também do Radar Esportivo. Você também pode acompanhar as outras novidades aí no site do portal Galera Mix, tá certo, minha gente? Então, Gustavão de Simas aqui na área, vamos nessa, vamos juntos, sem mais delongas, vamos começar falando de esporte, começar falando de Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos os catarinenses jogando ontem, aí pela Série C do Campeonato Brasileiro, começando com Volta Redonda e Criciúma. Criciúma e Volta Redonda, jogo foi 1-1, Criciúma que inclusive até vencia a partida por 1-0, acabou cedendo empate para o time carioca, né, para o Volta Redonda, mas continua invicta na competição. Aliás, as duas equipes ainda não perderam, né? O Criciúma ficou com a vice-liderança e o Volta Redonda, né? Duas equipes que jogaram ontem, portanto, empate 1-1, dois times que ainda não perderam nessa Série C de Campeonato Brasileiro. Você torcedor do Tigre, enfim, Criciúma, que vem muito bem, vem num ritmo bastante interessante, numa boa sequência nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Bom resultado para o Tigre, né? Teve ainda o Bruscão. Brusque jogou contra a equipe do Boa Esporte, venceu, o Brusque venceu o seu compromisso, 1-0, o Brusque também que vem de uma boa sequência aí, né? O Brusque que só tem uma derrota nessa Série C, e é uma das equipes, realmente, o Brusque, que vem mostrando um bom futebol em Santa Catarina, né? O time do Gersinho Testoni, vem muito bem o time do Brusque, finalista, inclusive, do Campeonato Catarinense. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E o Brusque vencendo mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro. Que grande resultado aí teve o time do Brusque. Uma vitória importante, né? E é bom você ver os times catarinenses fazendo bonito na Série C. Será que nós teremos, quem sabe, dois catarinenses que conseguirão acesso para a Série B do ano que vem? Será? Olha, tem condições para isso, né? Pelo futebol que os dois vêm mostrando até agora, tanto o Brusque como o Criciúma, eles têm evidentemente todas as condições aí de estar mostrando, de estar brigando, melhor dizendo, por esse acesso, né? O Criciúma para voltar à Série B e o Brusque para disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o segundo acesso consecutivo, né? Do time brusquense, né? O time do estádio Augusto Bauer. Então, dois times catarinenses aí fazendo muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem sabe rumo à Série B, tá certo? Vamos falar, falando em Série B, vamos comentar então os jogos dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Os jogos da oitava rodada, jogos que aconteceram nesse final de semana. E a Série B a gente tem, né? Vamos falar dos clubes, né? Dos jogos dos clubes catarinenses. Enfim, a gente tem bastante assunto para tratar.
Vamos começar então primeiro pelo jogo de Chapecoense e Avaí. Chapecoense e Avaí, o jogo foi 1-0 para Chape, né? Gol do Perotti. E o Perotti que acabou marcando, né? O gol da vitória do time do Oeste do Verdão, 1-0 contra a Chapecoense, que foi ontem na Arena Condá, jogo das 11 da manhã. E a gente teve a oportunidade de acompanhar essa partida. Um jogo em que foi muito brigado, né? O primeiro tempo muito brigado, envolvendo as duas equipes, né? Mas o Avaí, mais uma vez, tendo dificuldades aí, quando tem a posse de bola, na criação, o Avaí vem tendo dificuldades na produção de jogadas ofensivas, né? O Geninho está tentando encaixar, acertar o time, o Avaí que vinha até de 2 vitórias consecutivas, mas o Avaí não conseguiu produzir aquilo que se esperava, né? Do time azul, do Leão, né? A Chape veio para a partida. A Chape está tendo uma sequência muito interessante nessa Série B. Só tem até agora uma derrota, né? E o time que vem passando por uma reestruturação após o rebaixamento do ano passado da Série A do Campeonato Brasileiro, consegue um bom início de campeonato. A Chapecoense frequentando a parte de cima da tabela. Ela está, inclusive, na vice-liderança hoje, né? Então, a Chape venceu o Avaí, foi um resultado até normal, porque são duas equipes candidatas, como Chapecoense e Avaí, 2 gigantes aqui do futebol catarinense, e evidentemente que a Chapecoense aproveitou, né, e conseguiu, foi melhor, produziu mais para vencer esse jogo, né, e tanto é que conseguiu marcar, conseguiu chegar até a vitória, né? O time do Oeste fazendo um resultado importante, vencendo em casa o Avaí. Avaí que estacionou, né, na verdade, aí com os 9 pontos, né? Com essa derrota, então ele está ali com 9 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, e a Chape foi a 16. Já a gente vai conversar sobre questão de classificação, mas uma grande vitória para a Chape. Mais uma vez a Chape mantendo aí a boa sequência, fazendo o início de campeonato muito bom na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos para o outro lado da ponte. Bom, primeiro a gente vai começar falando um pouquinho de futebol, porque tem mais coisa para a gente trazer aí que diz respeito ao Figueirense, ao Alvinegro do Estreito, né? Enfim, a gente já vai estar repercutindo esses assuntos que, infelizmente, não se tratam apenas de futebol. Mas, primeiro, trazendo detalhes do jogo, o Figueirense acabou perdendo na sexta-feira no estádio Orlando Scarpelli 1-0 contra o Paraná. Figueirense perdeu para o time paranista, perdeu em casa, mais um resultado ruim do time alvinegro. E o Figueirense é uma equipe que também tem muita dificuldade na criação de jogada, né? O Figueirense não está acontecendo, não consegue produzir. Às vezes, ali quando um jogador ou outro consegue fazer uma fumaça em velocidade, algum contra-ataque, o Figueirense consegue alguma vez levar perigo. Mas a produção, o time do Figueirense não tem jogado bem. O time nessa Série B de Brasileirão não tem jogado bem. E sexta-feira contra o Paraná não foi diferente. O Paraná, evidentemente, que é uma equipe da parte de cima da tabela, até teve uma chance ou outra, o Figueira, mas o Paraná conseguiu controlar o jogo, principalmente depois que fez o gol. O time paranista soube trabalhar e administrar muito bem a vitória, o resultado contra o Alvinegro do Estreito. E aí o Paraná, que inclusive com essa vitória é o líder, né? Reassumiu a liderança, ele foi a 17 pontos na Série B. O Figueirense estacionou ali, inclusive,
né, na Série B do Campeonato Brasileiro com os seus 5 pontos. Figueirense estacionou com os seus 5 pontos e está numa situação muito delicada na tabela. Aí não bastasse isso, e aí agora a gente vai ter que repercutir a parte terrível, a parte chata desse final de semana, repercutindo em todo o Brasil. Inclusive, o próprio portal Galera Mix já publicou o vídeo desse acontecimento, né? Ou pelo menos alguns registros de populares, né? Eram pessoas que estavam por ali e que acabaram registrando o momento da confusão que aconteceu no estádio Orlando Scarpelli. Os jogadores do Figueirense estavam treinando, seria um treino regenerativo no sábado, né, após a derrota para o Paraná. O Figueirense se reapresentou e os jogadores estavam aí participando de um treino regenerativo, né, visando o confronto já contra o Cuiabá, jogo que é amanhã, né, pela 9ª rodada da Série B. Então, os jogadores estavam se preparando, estavam treinando, ou pelo menos iriam treinar, quando torcedores, cerca de 40 pessoas, acabaram quebrando o portão, invadiram o estádio Orlando Scarpelli, e aquelas cenas que muitos acompanharam no vídeo, né, de agressão, arma de fogo, teve até arma de fogo, rojões contra os atletas, uma coisa inacreditável, o que aconteceu sábado no estádio Orlando Scarpelli, né? E tudo isso com a justificativa dos maus resultados que o Figueirense vem tendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai ter que fazer algumas considerações sobre esse acontecimento. Inclusive, já o Figueirense prestou boletim de ocorrência. As imagens, tanto de câmeras do próprio Figueirense, como também de prédios, de locais, né, próximos ao estádio Orlando Scarpelli, registraram essa invasão, esses elementos que entraram, né, esses criminosos que invadiram o estádio Orlando Scarpelli e que foram, inclusive, né, ameaçar a integridade física de jogadores, comissão técnica e demais funcionários que estavam ali trabalhando no campo do Figueirense, no treino do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Então nós temos que aqui fazer algumas considerações. Primeiro, a má fase, ou absolutamente motivo algum, justificam uma invasão dessas. E mais, agressão física, jogar rojões, soltar rojões, foguetes contra jogadores, arma de fogo. Esses torcedores estavam armados, entraram, invadiram e por muito pouco, nós não tivemos uma tragédia nesse sábado no estádio Orlando Scarpelli, porque literalmente entraram com uma facilidade enorme. Se o Figueirense estava esperando ou não esse, né, acredito, porque o Figueirense, inclusive, teve momentos bastante tensos já no ano passado, teve aquele WO, teve aquela situação toda que o time não jogou contra o Cuiabá, que é o adversário de amanhã, emblemático, né, o Cuiabá. E a torcida não teve esse tipo de reação. E aí agora 40 pessoas se sentem no direito de invadir e de agredir jogadores. Vai melhorar alguma coisa? Melhorou alguma coisa? O Figueirense vai ter um desempenho melhor por causa desses criminosos que entraram no estádio Orlando Scarpelli? E pior é que tem gente aí na internet apoiando esse tipo de coisa.
esse tipo de invasão, né? Dizendo que jogador não aguenta a pressão. Meu amigo, se alguém solta rojão contra você, aponta uma arma contra você, é pressão ou é violência? Me parece que é violência. Me parece que é crime. E o que aconteceu? E aí teve o vídeo da nutricionista, da Cíntia Carvalho, no sábado. Ela, quando chegou na sua residência, postou um vídeo em suas redes sociais, desabafando sobre o que ocorreu. Né? E é uma coisa tocante, é uma coisa realmente comovente, porque o que esses profissionais sofreram no sábado é uma coisa absurda. E como é que fica a família dessas pessoas? Ou as famílias? Né? Como é que fica? Realmente, o que aconteceu sábado, esse pessoal tem que ser punido. Esse pessoal tem que ser identificado, nome e sobrenome. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não dá. Tem que ser banidos. O Figueirense tem que cumprir e impedir, proibir essas pessoas de entrarem no estádio Orlando Scarpelli, não só agora, porque além de toda a questão que a gente relatou, nós estamos numa pandemia e esses caras invadiram lá o estádio. E mesmo quando os jogos voltarem, essa gente tem que ser punida. Essa gente tem que ser proibida de entrar em estádio de futebol. Simples. Porque aí você vê um relato como o da nutricionista, é um absurdo. Aí teve gente dizendo que não era para fazer vídeo, que o clube tinha que demitir. Meu camarada, a pessoa é agredida na sua integridade física e não tem o direito de desabafar. Tem que dar vez, sim, para esses profissionais. Cobrar dos jogadores do Figueirense é uma coisa. Os resultados não são bons, é verdade. Agora, com violência, não. E outra coisa, todo mundo sabe, todo mundo em Santa Catarina que acompanha futebol sabe da destruição que o Figueirense sofreu nos últimos anos. A Elefante Branco, que eu chamo aqui nesse canal, carinhosamente, acabou com o Figueirense, destruiu. Se tem um responsável hoje pelo que está acontecendo, foi esses desmandos que aconteceram nos últimos 2 anos por parte dessa empresa que veio tocar o futebol do Figueirense. E agora a conta chegou. E todo mundo sabe que o campeonato do Figueirense é para lutar para não cair. Mas Gustavo, se cair, não é motivo para invadir estádio, minha gente. Não é motivo. Quantos clubes já não caíram? Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro agora. Então, não é possível que a gente continue aceitando esse tipo de coisa. Não é possível. E toda vez, e em vários clubes, a gente tem visto esse tipo de cena. Olha, o torcedor não está satisfeito, o camarada que se diz torcedor vai lá, ele não estando satisfeito, ele entende que deve agredir os jogadores. Os profissionais, assim como tem gente que acha que deve agredir a imprensa, por exemplo. Então, hoje, aqui no nosso podcast Radar Esportivo, nós não poderia ser diferente, nós estamos repercutindo esse lamentável acontecimento e repudiando o que aconteceu, o fato, essa tragédia, e que poderia ter sido muito pior.
Então, o que a gente espera é que as autoridades e que o clube, o Figueirense, não permita a entrada dessa gente que foi lá no sábado e fez o que fez, e que o Brasil todo repercutiu, e os jogadores, muita gente se manifestando, muita gente repudiando, né? O que é importante, o futebol não pode mais conviver com esse tipo de coisa. Então, meus amigos, é lamentável, nós esperamos. Inclusive, teve jogador que pediu para sair. Na verdade, antes desse ocorrido, o Pedro Lucas, o atacante, parece que já estava pretendendo deixar o Alvinegro, ele que tem vínculo, né, estava emprestado pelo Internacional, e depois dessa situação mesmo, dessa confusão, o Pedro Lucas realmente acabou voltando aí, né, a gota d'água. Já estava decidido a sair, aí com um episódio desse, o Pedro Lucas voltou a Porto Alegre, né, vai voltar ao Internacional, deixa o Figueirense, ou seja, parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos, né? Ajudou muita coisa o bastidor do clube. Tanto é que o Pedro Lucas, bom, não é um supra-sumo, mas talvez era o melhor atacante que o Figueirense tinha. Nesse fraco time do Figueira. No qual a realidade eu vou repetir para você, torcedor. O Figueirense tem uma reconstrução duríssima e o campeonato dele nesse momento é isso aí, é para não cair. É para ficar na Série B. Então, o torcedor tem que ter essa compreensão. Não dá para apoiar o que aconteceu nesse final de semana no Scarpelli. É lamentável, é terrível. São coisas que acabam, muitas vezes, tirando um pouco a graça do futebol. Então, a gente traz aqui agora a classificação, né, da Série B, do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui o G4. O G4. Nós temos o Paraná liderando com 17 pontos. Aí em seguidinha tem a Chape. A Chape é a segunda colocada, vem com 16. Ponte Preta na terceira posição. E o Cuiabá fechando o G4, portanto, do Campeonato Brasileiro da Série B. Né? O Cuiabá, portanto, é o quarto colocado. Seriam as equipes que hoje disputariam, que iriam para a Série A do Brasileiro. Obviamente, o campeonato ainda não terminou, tem muita coisa para acontecer. O Avaí, trazer aqui os catarinenses, o Avaí é o 11º, o Avaí tem 9 pontos. Tá? O Avaí se mantém ali com 9 pontos, é o 11º colocado, após a derrota para a Chapecoense. O Figueirense é o 16º, Figueirense com 5 pontos. E aí, o Figueirense pode já terminar, inclusive, essa rodada na zona de rebaixamento, porque o Cruzeiro pega o CRB. Jogo de hoje, jogo das 8 da noite, né? Cruzeiro jogando com o CRB. Cruzeiro é o 17º. O Cruzeiro já tem 4 pontos. Então, o Cruzeiro pode ultrapassar o Figueirense. Né? Lembrando, inclusive, que o Cruzeiro está nessa situação porque, devido à punição, né, devido aí à punição da FIFA, que tirou 6 pontos do time mineiro, né, devido a dívidas, o Cruzeiro está na 17ª colocação. Aí nós temos o Sampaio Correia, também o time do CSA e o Oeste. O Oeste é o lanterninha da Série B com 3 pontos. Vamos trazer aqui os próximos confrontos dos catarinenses. O Figueirense já joga amanhã. Depois dessa confusão toda, depois dessa situação toda, o Figueirense já viajou para Cuiabá, né, e vai encarar aí o time do Mato Grosso, né, o Cuiabá, amanhã, jogo das 9h30 da noite, né, Cuiabá e Figueirense, jogo difícil. Poxa, tomara que o Figueirense conseguisse trazer um bom resultado aí. É lógico que você jogar depois de um ocorrido desse, depois de uma situação dessa calamidade toda, o psicológico dos jogadores realmente precisa ser muito bem trabalhado para poder digerir isso, né? Porque a Série B não para e já tem compromisso diante do Cuiabá amanhã, jogo das 9h30 da noite. Lembrando também, a Ponte Preta, o Avaí vai pegar a Ponte Preta. Tá? Avaí e Ponte Preta que está na terceira posição. Bom jogo duríssimo aí.
para o time do Avaí, para o Leão da Ilha. Portanto, jogo duro, jogo complicado. O Avaí não pode tropeçar, né? O Avaí precisa aí tentar se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Avaí e Ponte Preta, jogo sexta-feira. Boa sorte aí para o Leão da Ilha, né? A Chapecoense não joga essa semana pela Série B porque tem a final do Campeonato Catarinense, os 2 jogos aí, quarta e domingo. A gente já vai trazer daqui a pouquinho as informações, a repercussão da final do Campeonato Catarinense também, tá certo? Muito bem, meus amigos, bora falar de Série A? Campeonato Brasileiro da Série A bombando, teve a 8ª rodada nesse final de semana, jogos importantes, jogos quentíssimos, e a gente vai trazer aí um pouquinho dos acontecimentos, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, 8ª rodada. Vamos trazer os resultados aqui então. Jogos de sábado, o Flamengo venceu 2-1 para cima do Fortaleza, virada, né? E teve gol do Gabigol. Gabigol que, inclusive, saiu chateado, começou no banco, está tendo rodízio lá no Flamengo, no ataque, enfim. O Gabigol parece que anda meio descontente. Mas o Flamengo conseguiu a vitória, mais uma vitória sobre o comando do Domini, né? 2-1 contra o Fortaleza, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni. Olha o Mengão aí, Mengão vencendo mais uma, 2-1 para cima do Fortaleza. Jogaram ainda Corinthians e Botafogo, jogo 2-2, empate aí, né? Entre Corinthians e Botafogo. Botafogo empatando mais uma, Corinthians também, enfim, muita pressão lá para cima do Thiago Nunes, o técnico do Corinthians, enfim, a pressão é sempre muito grande lá pelos lados do timão, né? Principalmente quando os resultados não acontecem, a pressão ela é realmente imensa para cima do treinador, assim como em boa parte dos clubes brasileiros, né? Ceará e Santos, jogo também no sábado, e o Santos venceu 1-0 para cima do Ceará. Jogo, teve gol do Felipe Jonathan, né? Gol marcado pelo Felipe Jonathan aí para a equipe do Santos. E teve polêmica, teve confusão, teve expulsão, enfim, um jogo muito movimentado e uma arbitragem também fraquinha. O árbitro perdidaço deixou realmente com que os jogadores saíssem do sério. O Santos acabou vencendo aí 1-0 o time cearense, o time do Ceará, tá certo? Vamos aos jogos de domingo, jogos de ontem. O Palmeiras virou para cima do Bragantino, venceu 2-1. Palmeiras que estava perdendo o jogo aí pro time de Bragança, né? E conseguiu buscar um empate no segundo tempo, virou aí com o Gabriel Veron e com o William, né? 2-1, o time do Pafechou, do Luxemburgo, né? O Vanderlei Luxemburgo aí que anda sempre muito pressionado aí no time do Palmeiras. 2-1, grande vitória do Verdão. Vamos falar dos jogos aí das 4 da tarde. Ó. O líder Internacional jogou com o Bahia, né? E teve pênalti no finalzinho, o Bahia acabou empatando o jogo e ficou no placar de 2-2. Inter e Bahia, jogo 2-2, jogo que foi em Porto Alegre. O Internacional estava vencendo, como eu já disse anteriormente, estava 2-1 para o Colorado, e aí o Bahia buscou o empate no finalzinho do jogo. É aquela velha máxima do futebol, o jogo só acaba quando termina. 2-2, Inter e Bahia. Teve São Paulo e Fluminense. São Paulo fez 3-1, virou para cima do Fluminense, para cima do Flusão, né? O São Paulo tricolor, né? O duelo de tricolores, né? O São Paulo, tricolor paulista, levou a melhor 3-1 para cima do Flusão, virada aí, né? Do time paulista no segundo tempo, e portanto, São Paulo venceu, foi a vice-liderança, grande resultado aí para o time paulista. Teve Vasco e Atlético Paranaense, Vascão venceu 1-0 Atlético Paranaense. Que sequência ruim do Atlético Paranaense, né? E encarou o Vasco, que vem numa boa fase, o time do Ramon Menezes. O ramonismo tá bombando, né, galera?
É verdade, a galera do Vasco está contente, está feliz, né? O pessoal está eufórico, a torcida do time do Vasco da Gama. 1-0 para cima do Atlético Paranaense, que está ali, está no limite, pertinho da zona do rebaixamento. Atlético perdendo mais uma aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos também Atlético Goianiense e Grêmio, o jogo 1-1 no Estádio Olímpico, lá em Goiânia, 1-1, portanto. E o Atlético Goianiense que chegou a estar vencendo o jogo, o Grêmio não consegue vencer mais uma vez, né? Acabou empatando mais um jogo aí. O time do Renato Gaúcho, do Renato Portaluppi, foi buscar um empate, mas 1-1, resultado que não foi bom para nenhuma das duas equipes. Agora o Grêmio já está alguns jogos aí sem vencer. O Atlético Goianiense também, né? Só venceu aquele jogo atípico contra o Flamengo, aquele 3-0, que o clube, né, de Goiás acabou vencendo aí, estreando no Campeonato Brasileiro contra o Mengão 3-0. E ontem 1-1 com o time do Grêmio. Sport Recife venceu o Goiás 2-1, mais uma vitória no comando do Jair Ventura, né? O Sport Recife conseguindo vencer o jogo aí contra o Goiás, né? A dupla de Goiânia não vive uma boa fase. E o Atlético Mineiro fez 1-0 para cima do Coxa, do Coritiba. Portanto, mais uma vitória aí envolvendo o Atlético Mineiro, portanto, conseguindo um bom resultado contra o Coxa, 1-0, né? O time do Sampaoli vencendo mais uma na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer alguns jogos aqui da nona rodada, quarta e quinta, tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Começando com Fortaleza e Sport, quarta-feira, jogo das 6 da tarde, Fortaleza e Sport, confronto do Nordeste, né? Quarta-feira, também a gente vai ter Goiás e Curitiba também, jogo de duas equipes que estão lá na zona de rebaixamento, né? Times que estão brigando aí para não cair, né? E vão estar se enfrentando. Atlético Paranaense e Botafogo, Atlético Paranaense, jogo também da quarta-feira, 7h15 da noite. Né? Um jogo duríssimo, jogo complicado, né? Para as duas equipes, né? Botafogo e Atlético Paranaense, que também vivem situações um pouco parecidas aí na tabela de classificação. Tá certo? Jogos importantes, jogos duríssimos, enfim, muita coisa para acontecer, né? Nessa quarta-feira de futebol. Tem Fla-Flu ou Flu-Fla? O que você prefere? O que você prefere aí? O Fluminense, porque eu mando do Fluminense. O Fluminense é pegar o Flamengo. Jogo de quarta-noite. Jogo das 9h30 da noite também no Maracanã. Né? O jogo é no Maracanã, mas o mando é do Flusão. Fluminense pegando o Flamengo, clássico Fla-Flu. Aí quarta-noite, jogo das 9h30 da noite. Santos Atlético Mineiro, né? O reencontro do Sampaoli, né? Vai enfrentar o seu ex-clube, e o Cuca também, né? O Cuca foi ídolo no Atlético Mineiro, portanto, bom jogo aí de quarta-feira à noite, Santos e Atlético Mineiro, jogo também das 9h30 da noite. Aí, ó, quinta-feira tem Bahia e Grêmio e Bahia, jogo bom também, jogo importante, jogo que o Grêmio está precisando vencer, né? O Grêmio está precisando aí de um bom resultado, precisando de uma vitória, né? O Grêmio que busca aí um bom resultado, quem sabe voltar a vencer no Campeonato Brasileiro aí da Série A, tá certo? Vai ter clássico também, Corinthians e Palmeiras na Arena Neoquímica, né? Agora a Arena do Corinthians com o naming rights, com o novo nome aí, né? A Arena Neoquímica, portanto, mando do Corinthians e Palmeiras, clássico, aí é pressão, né? O Corinthians pressionado, Palmeiras venceu, mas a pressão também não aliviou muito, né? E de fato a gente vai ter aí um grande jogo pela frente, um clássico sempre de grande repercussão, né? Nós teremos, portanto, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians nessa quinta-feira, jogo importante,
Jogo bom também, né? Vamos destacar aqui, ó, Vasco, Atlético Goianiense, Vasco, jogo também é na quinta-feira, tá? Jogo válido aí pela 9ª rodada do Brasileiro, né? O Vasco tentando manter a boa sequência, tentando fazer aí um bom resultado, né? O Vasco da Gama, portanto, encarando o Atlético Goianiense, que está na parte de baixo da tabela, né? Está na parte de baixo da tabela e, evidentemente, vai ser com certeza mais um grande confronto aí, né, para a equipe do Vasco da Gama, que busca um bom resultado. A gente vai ter ainda Ceará Internacional, Inter e Ceará, bom jogo também, né, o líder, o Colorado, né, o Internacional, vai buscar mais uma vitória, quer manter a boa fase, time do Eduardo Cudê, que vem liderando o Campeonato Brasileiro, tá certo? Mais um grande jogo, portanto, pela 9ª rodada do Brasileiro. Ainda vamos ter São Paulo e Bragantino e São Paulo. Esse jogo é quarta-feira, tá? Bragantino e São Paulo, jogo de quarta-feira. O tricolor paulista vai encarar um time de Bragança, que inclusive vem de um grande investimento, mas a coisa não está indo muito bem o negócio lá no Bragantino, né? A fase não é boa, tanto é que o time está aí na parte de baixo da tabela. Vamos aqui, rapidinho, trazer aqui o G6 da classificação. Nós temos aí na liderança o Internacional com 17 pontos, São Paulo vem logo em seguida, 16 pontos, é o vice-líder, tem o Atlético Mineiro também, vem na terceira colocação, vem com 15 pontos, o Vasco da Gama, Flamengo e Palmeiras fechando aí o G6 do Brasileiro. Palmeiras com 13 pontos, seriam as equipes que iriam para a Libertadores hoje, né? Os times que se classificariam para Libertadores. Aí nós temos aqui, ó, o pessoal que está brigando para não cair. Ó. Você vê que tem o Atlético Paranaense colado aqui, o 16º colocado, e o seu rival, o Coritiba, vem logo atrás. Coritiba abrindo os outros rebaixamentos com 7 pontos. Aí na sequência tem Atlético Goianiense, Bragantino e também o Goiás. O Goiás aí, que vem na última colocação, é o lanterna do Brasileirão. O Série A tem 4 pontos somados. Essa classificação, né? A gente traz aqui os destaques principais da classificação da Série A, do Campeonato Brasileiro, que está bombando. Tem mais jogos aí durante a semana. Sexta-feira a gente vai estar repercutindo, trazendo tudo aí, o que melhor aconteceu nessa 9ª rodada de Brasileirão Série A. Vamos falar de Catarinense? Vamos falar de Catarinense. Campeonato Catarinense tem final. Quarta-feira, 9h30 da noite, Arena Condá. Primeiro jogo, Chapecoense e Brusque. Chapecoense e Bruscão, né? Não temos nenhum dos times da capital disputando a final. E aí tem a final do Campeonato Catarinense, primeiro jogo em Chapecó. Consequentemente, domingo, o segundo jogo em Brusque, no estádio Augusto Bauer, ainda sem público, né? Nós estamos aí com jogos sem público, então o pessoal vai ter que acompanhar pela TV. Chapecoense e Brusque, quarta-feira, 9h30 da noite, também depois do jogo nós vamos estar repercutindo durante a semana o que acontecer, né? O que melhor aconteceu nessa partida, e duas equipes que realmente se destacaram. O Brusque vem fazendo uma grande temporada até aqui, né? O Brusque fez um baita campeonato catarinense, se classificou muito bem, o time vem mostrando um bom futebol, vem jogando bem, e a torcida realmente tem abraçado o Brusquão, né? A Chape se classificou em 8ª, a Chape foi o último classificado para as quartas de finais, né? A Chape começou muito mal o campeonato catarinense, aí demitiu o Emerson Maria, trouxe o Beto Louser, e aí conseguiu classificação para as quartas de finais, para o mata-mata do Campeonato Catarinense, e aí a Chape agora chegou, está na final. A Chape disputa a 5ª final consecutiva de Campeonato Catarinense. Brincadeira, hein? 5 finais consecutivas aí, a Chapecoense, que é realmente um gigante do futebol catarinense, disputando mais uma final, a 5ª seguida. Rapaz, hein? A Chape realmente... E a Chape, que com o Beto Lousa realmente vem tendo grandes resultados
inclusive na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, grande jogo, final do Catarinense, quarta-feira, 9h30 da noite, o primeiro jogo da final. Se você quiser acompanhar, terá transmissão aí da MSC TV, o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense, né, já que não vai dar para ir para o estádio, né? Já que o pessoal não vai poder acompanhar do estádio. Que saudade da galera, do torcedor no estádio, né? Torcendo, vibrando, fazendo o que o torcedor sempre fez, apoiar, né, o seu clube do coração, aquela festa bonita, e não outras coisas que a gente tem visto por aí, tá certo? Vamos falar rapidinho de Fórmula 1, rapaziada. Fórmula 1 que teve primeiro registrando, o Hamilton fez a volta mais rápida dos últimos tempos. Num treino de classificação, o Lewis Hamilton, que é um fenômeno, fez aí uma voltasse, olha, com mais de média de 262 km por hora, um pouco mais aí. O Lewis Hamilton é um fenômeno, né? É um fenômeno, Lewis Hamilton. Só que ele não venceu a corrida. Quem venceu a prova foi o Gasly, da AlphaTauri, antiga STR, antiga Toro Rosso, né? O Gasly, francês, conseguiu vencer aí, seguido do Sainz, do Carlos Sainz da McLaren, e também do Stroll, né, da Racing Point. Fechando aí o pódio, o Lewis Hamilton terminou em sétimo. Hamilton terminou na 7ª colocação e até porque, vamos trazer aqui o detalhe, né? O Hamilton largou na pole, largou na frente, só que ele acabou sendo punido, tomou uma punição de 10 segundos, porque houve uma batida durante a prova, né? E havia... o pessoal estava aguardando autorização para fazer a parada nos boxes, quando tinha ali o safety car. Acontece que o Hamilton resolveu entrar nos boxes antes, resolveu ir para os boxes antes, e aí tomou uma punição, tomou aí 10 segundos de punição, voltou em último, ainda conseguiu se recuperar e ficar na 7ª posição. O Lewis Hamilton, grande piloto, um fenômeno, né? O piloto inglês aí da Mercedes, da equipe Mercedes aí, né? Na Fórmula 1. Outro destaque também nesse Grande Prêmio da Itália, Grande Prêmio de Monza, né? Prova que aconteceu ontem, foi a despedida da família Williams. Família Williams, equipe histórica, campeoníssima Williams, deixando a Fórmula 1, foi vendida aí para um grupo de investidores, né, que teve pilotos brasileiros, inclusive a Ayrton Senna, né, que chegou a pilotar o Williams, né? O Senna se destacou na McLaren, mas foi piloto da Williams, inclusive, naquele momento em que, lamentavelmente, ele perdeu a vida. Ele estava, né, correndo pela equipe do Frank Williams, né? E a Williams agora, dentro da Fórmula 1. Os últimos 2 pilotos, o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa, né? O último piloto brasileiro na Fórmula 1, inclusive o Felipe Massa, que esteve também na Williams. Enfim, um momento de transição aí na Fórmula 1, novos tempos, a gente vê a família Williams deixando aí a Fórmula 1, vendendo aí a sua equipe que tantas glórias já teve na Fórmula 1, né? Enfim, faz parte, são mudanças aí, a Fórmula 1 que está tendo muitas novidades, muitas mudanças a qual a gente não estava acostumado, inclusive também com a possibilidade de não termos a partir do ano que vem a Fórmula 1 na TV aberta, já que a Rede Globo deixará de transmitir as provas da Fórmula 1, pelo menos é o que está claro, já foi comunicado, inclusive, pela própria emissora, depois de 40 anos cobrindo aí as provas da Fórmula 1, tá certo? Para encerrar aqui, ó, Messi se reapresentou no Barcelona, né? Parece que o Messi, depois de todo aquele problema, se reapresentou, vai seguir em frente aí no Barcelona, vai cumprir o seu contrato aí até o término, até junho, né, de 2021. E ainda teve o Djokovic, né? Tenista que foi o número 1 do mundo, né? Um grande tenista, indiscutível,
acabou sendo desclassificado do Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Sabe por quê? Ele acertou uma bolada em uma juíza de linha. Que maravilha, hein? Que faz, hein? Rapaz, acertou uma bolada aí em uma juíza, parece que não foi intencional, mas não teve jeito, ele acabou sendo desclassificado do US Open de tênis ontem, né? Estava enfrentando aí um jogo das oitavas de finais. Enfim, coisas do esporte, não é verdade? Bom, e a gente vai encerrando por aqui, né? Vamos encerrando por aqui o nosso podcast, o nosso Radar Esportivo, agradecendo a você que sempre acompanha e, já convidando você para se inscrever no canal Galera Mix no YouTube, conferir as novidades do portal Galera Mix e também do Radar Esportivo. Um grande abraço para você e sexta-feira, tamo na área.